Bom, em primeiro lugar, gostaria de agradecer a presença de todas e todos, né? Porque nós temos alguns representantes aí da ala masculino, que é bem importante para nós. Muito obrigada por todas estarem aqui. Nós temos público externo, temos algumas clientes, algumas parceiras nossas, temos algumas advogadas, algumas profissionais do escritório. Gostaria, em primeiro lugar, também de agradecer ao Dr. Flávio. Para nós é uma honra tê-lo aqui, para poder apresentar um pouco o contexto desse nosso evento. Esse é o 4º Dia da Mulher que nós realizamos aqui no Escritório Matos Filho. Temos hoje a satisfação de contar com a sua presença. Vou repetir um pouquinho do que eu falei hoje de manhã. Hoje de manhã nós tivemos um evento interno, algumas de vocês estiveram presentes, mas eu acho que é importante colocar isso para vocês. Na verdade, nós usamos o Dia da Mulher, né, como um excelente pretexto para estar colocando em discussão alguns temas bastante relevantes, né, muito mais do que sobre o aspecto profissional, sobre o aspecto pessoal de cada um de nós. Por que eu digo que o Dia da Mulher é um pretexto? Porque, normalmente, os temas que a gente traz para a discussão são temas que se referem e que interessam para todos, homens e mulheres, né? Mas a gente tem que usar um subterfúgio para poder colocar todo mundo numa sala, para ter os nossos convidados, para colocar esses temas em debate. Acho que o que a gente vai tratar aqui certamente vai interessar a todos. Temos representantes aí masculinos, mas a adesão acaba sendo das mulheres, né? Talvez os temas que a gente esteja tratando são temas que chamem mais a atenção das mulheres. Enfim, eu vou rapidamente passar a palavra para o Dr. Flávio, acho que ele tem muito mais a falar do que eu, mas, de qualquer forma, eu agradeço a presença de todos. Boa noite. Boa noite, boa noite. Boa noite, né? Muito tímido o boa noite aqui. São 1h30 que nós temos, se vocês tiverem paciência, se todo mundo começar a cochilar ou levantar, eu ando mais rápido e vou embora logo. Porque não tem nada mais terrível do que ser chato, né? E o chato é aquele indivíduo que está falando coisas que não interessam a quem está ouvindo. Se eu perceber que estou sendo muito inconveniente, aí eu mudo de assunto, ou, se não tiver jeito mesmo, vou embora. Mas a gente tem um certo traquejo para poder, olhando as pessoas, ter uma ideia do caminho a ser traçado. Esse tema que me foi proposto, sobre feminilidade e felicidade, eu posso dizer que me deu uma boa dor de cabeça, porque é um assunto extremamente complexo, né? Aparentemente não, mas é tudo mais complicado do que a gente pensa. Eu vou falando, mas eu tenho mais ou menos o hábito de ser bem objetivo, eu sei aonde eu quero chegar, então não vou ter problema, vamos dizer assim, de fugir, vamos dizer assim, da rota, e se eu fugir da rota, eu volto. Eu não sou aquele tipo que foge da rota e nunca mais a reencontra, né? Existem algumas pessoas que fazem isso, aí não pode sair do caminho certinho porque não volta. Eu volto. Então, tem o microfone aí disponível. Se alguém quiser perguntar durante a minha fala, também não me atrapalha em nada. Até o contrário, às vezes fica mais dinâmico e eu fico um pouco mais ciente do nível de interesse, se eu estou falando coisas que interessam ou não. Então, não precisa esperar o final para as perguntas. Se quiser esperar no final, também vamos deixar um tempinho para a pergunta. Mas pode me levantar a mão e me interromper a qualquer momento. O microfone chega lá e a gente, então, interage de uma maneira talvez um pouco mais rica, um pouco mais criativa e um pouco mais de acordo sempre com o interesse de vocês. O tema é extremamente complicado e eu vou dizer a vocês o seguinte, que esse assunto sobre o que é feminilidade, masculinidade, o que é sexo e o que é gênero, é um assunto que, na verdade, começou a aparecer a partir dos anos 60, 1960. Ou seja, até então, parecia que estava tudo certo, né? O masculino era masculino, o feminino era feminino, o sexo e o gênero coincidiam, ou seja, as pessoas do sexo masculino tinham que ser portadoras do gênero masculino, o gênero sendo sempre entendido como uma variável de ordem cultural, e o sexo uma característica inata biológica, né? Ao masculino correspondia
agressividade, firmeza, ser o protetor, agressivo, ser chefe, etc. Ao feminino, docilidade, meiguice, maternidade, etc. Tudo isto como atributos tidos como naturais, inerentes ao masculino e ao feminino, inerentes ao que seja, vamos dizer assim, um subproduto da própria biologia masculina e feminina. Não é? Evidentemente, nos anos 60 começou a confusão. O primeiro movimento de confusão para essa conceituação que durou séculos, se não milênios, eu não sei estudar, eu não sou um historiador da cultura, mas eu nunca vi ninguém questionar essa característica, vamos dizer assim, do masculino e do feminino. Os autores mais requintados da primeira metade do século XX, Freud inclusive, eram todos extraordinariamente machistas. E todos, inclusive, pregavam, inclusive um que é um dos meus ídolos, que é o Ortega y Gasset, que é um filósofo espanhol extremamente sofisticado, né, que morreu no início dos anos 50 e que era um pensador muito requintado. Ele tem textos, um estudo dele sobre o amor, ele fala assim, claro, é óbvia a inferioridade intelectual da mulher. Isso nos anos 30, 40. Não. Não, mas o Freud também achava isso, né? Todo mundo achava isso, né? É dor de cotovelo, pode ficar tranquilo. Hein? Não, justamente isso, eu estou falando isso porque isso não só não procede, como os fatos contradizem isso profundamente. Mas esse discurso pró-masculino, e tão veemente e insistente, tanta gente querendo provar a superioridade masculina, era um óbvio indício de que isso não era verdade. Não é? A verdade mesmo não precisa provar, ela se expõe por si mesma. Não é? Mas, enfim, só para ter ideia, nos anos 60, surgiram vários movimentos extravagantes. Não é? O primeiro deles, talvez desencadeado pela pílula anticoncepcional, foi um movimento de emancipação da sexualidade humana. Humana, eu digo porque não só feminina, mas também masculina. Movimentos ligados à contracultura de todo o tipo relacionados com uma oposição à guerra do Vietnã. Movimentos de ordem política, quase todos eles voltados mais à esquerda, mas principalmente um movimento que foi muito veemente nesta época, que era o movimento dos hippies. Hippies eram jovens americanos contrários à guerra do Vietnã e que decidiram cruzar os braços, fazer amor ao invés de fazer a guerra. Era o discurso oficial deles, apesar de que ainda na época, como quase todo mundo até hoje, confundia fazer amor com fazer sexo. Quer dizer, na verdade eles estão falando de sexo e não de amor, porque amor não se faz, amor se sente, sexo é que se pratica, né? Mas essa confusão continua em vigor até hoje. Isso aqui é incrível, né? Porque ainda, aliás, a maior parte das pessoas já sabe que sexo e amor são coisas diferentes, mas os profissionais de psicologia ainda não sabem. Então, eles insistem em fazer essa mistura. Por quê? Porque o Freud falou que eles são a mesma coisa, né? Ou são partes do mesma, agora não pode chamar de instinto mais, agora chama pulsão. Não muda nada, só muda o nome das coisas, né? É tudo a mesma coisa. Ninguém sabe o que quer dizer pulsão também, e nem instinto, né? É uma palavra pomposa, mas que não contém nada. Então, os hippies, eles eram personagens muito curiosos porque foi um movimento de aumentar a delicadeza masculina. Então, quando aumenta a delicadeza masculina, ninguém é muito criativo. Quando sai do masculino, vai para o feminino. E o feminino também, muito criativo, quando sai do feminino, vai para o masculino. Parece que ninguém ainda encontrou nenhuma fórmula que não fosse imitar o gênero oposto, né? Então, o movimento hippie foi o primeiro movimento de descaracterização do que fosse a masculinidade. São contra a guerra, a favor do amor, teoricamente, não é? Usam cabelos compridos, que até então só as mulheres usavam, sandália de dedo, bolsa tiracolo, blusas indianas cheias de renda, não é? E, portanto, umas mocinhas, não é?
sucesso absoluto com as mulheres. E, na época, eu já trabalhava, comecei a trabalhar em 67. Então, eu assisti isso como jovem, olhando de fora, porque eu já estava formado, casado, etc. E, como profissional, acompanhando e vendo isso, e vendo alguns homens mais tradicionais, executivos e empresários, morrendo de inveja dos hippies, que, sendo vagabundos, quase sempre fotógrafos, né, ou coisa parecida com isso, né, transando e sendo assediados pelas mais lindas mulheres, e eles chupando o dedo. Né, uma coisa que os incomodava profundamente. Né. Depois deste movimento, que foi um movimento que descaracterizou um pouquinho a figura do masculino, né, em que os homens começaram a poder usar extravagâncias, como, por exemplo, cabelos de tamanhos variados, porque até então não tinha nada disso, eram coisas todas muito estereotipadas, quer dizer, ao sexo masculino correspondia uma característica de gênero. O gênero é uma espécie de crença cultural que se acopla ao sexo. Quer dizer, sexo é biológico, definido claramente, e a ele corresponde um gênero que é o estereótipo, uma crença usando a terminologia do Ortega e Gasset, justamente significam ideias pré-moldadas que a gente incorpora e engole sem reflexão. Então, o masculino tinha que ser no máximo, aquelas coisas anteriores dos anos 50, que era o topete, né, com gumex. Vocês são moços, não sabem o que é isso. Mas, enfim, um negócio grudento, assim, que fazia o topete parar quieto no local. Né, que o Elvis Presley usava e todos os outros moços imitavam. Então, o padrão... Aliás, o Elvis foi o primeiro a quebrar um pouquinho esse padrão com o jeito de dançar, que era um jeito também, vamos dizer assim, de certa maneira, afeminado. Né? E mal visto no início, porque ele fez isso na televisão americana e foi um escândalo. Então, os primeiros movimentos de quebra dos paradigmas do que seja o masculino e o feminino, todos eles foram feitos pelos homens. É sempre interessante parar de falar mal dos homens só. Curiosamente, a partir dos anos 70 para o 80, houve uma inversão radical. Né? Aí houve um movimento na direção oposta, quer dizer, aquilo que era o feminino e a feminilidade, e, portanto, a delicadeza, meiguice, servil, docilidade, e culturalmente ou intelectualmente menos dotado, etc., se inverteu. Então, as mulheres foram para o mercado de trabalho mais violentamente ainda do que já tinham ido desde a Segunda Guerra, porque o movimento começou mesmo a partir da Segunda Guerra Mundial. Quando os homens foram para a guerra, as mulheres foram trabalhar nos Estados Unidos. Os homens voltaram da guerra, as mulheres não pararam de trabalhar. E aí começou a estragar tudo. Estragar, eu digo, aquilo que era o padrão até então estabelecido. Né? Nesse movimento, vamos dizer assim, dos anos 70, o que acabou acontecendo foi uma masculinização da mulher. Então, a mulher vai para o ambiente de trabalho, a mulher vai para a sério, né, para a universidade, as mulheres ganham a emancipação e a liberdade sexual, elas têm, com a pílula, uma condição praticamente de igualdade, então definitivamente se constrói um mundo completamente diferente daquele que vinha existindo. E aí as mulheres então começam a usar gravata. As mulheres passam a usar terno e gravata. Né? Nos anos 80, as mulheres se masculinizam, né? E assumem posições e posturas no mercado de trabalho muito, vamos dizer assim, voltadas para essa independência, para essa autonomia, essa afirmação de si mesmo. Né? Esse movimento nunca mais parou. A verdade é que hoje nós estamos vivendo essa continuidade. Os dados atuais, daqui a pouquinho eu vou voltar para falar um pouquinho mais sobre a questão do sexo e gênero, porque aí há diferenças importantes, porque por mais que o gênero seja uma coisa culturalmente construída e seja carregado de crenças, existe sexo masculino e sexo feminino e existem diferenças biológicas
que não podem ser negligenciadas em nome das questões de pré-moldadas do gênero. Né? Muda o gênero, mudam os conceitos de gênero, mas o sexo continua tendo lá suas diferenças. É muito gozado porque na psiquiatria ou na psicologia tem sempre 3 grupos. Os que defendem a biologia, esses pensam só no sexo. Os que defendem a cultura, esses pensam só no gênero. E ainda existe aqueles que pensam, vamos dizer assim, no aspecto individual, no problema de cada pessoa, que seria o psicológico. Né? Então, o homem seria sempre um ser, homem e a mulher, biopsicossocial, porém, na prática, tem a turma do bio, a turma do psico e a turma do social. Pouca gente consegue integrar e entender, ou operar com 3 variáveis. Parece que é demais para o cérebro dos meus colegas, isso aqui. Então eles têm os dos remédios, tem os da psicanálise, que são do psico, e tem alguns culturalistas importantes, como, por exemplo, Erich Fromm, que foi o mais famoso deles. Né? Mas, enfim, o meu modo de pensar é sempre tentar integrar todas essas coisas, e é isso que eu vou, aos pouquinhos, fazendo. Né? Eu só digo que, de lá para cá, esse movimento de feminilização do homem desapareceu, de masculinização da mulher desapareceu em termos de vestuário, mas não obrigatoriamente em termos de postura diante da vida e do trabalho. Em termos de vestuário, as mulheres deram uma marcha ré, porque o movimento feminista era muito revoltado. O movimento feminista ganhou corpo mesmo nos anos, aqui pelo menos no Brasil, nos anos 80. Né? Em 1981, 82, eu escrevia, eu tinha uma coluna na Folha de São Paulo. E eu tenho, por isso, essa data bem clara. E foi o período que eu comecei a falar mais insistentemente sobre aquilo que eu considero as importantes diferenças biológicas entre o homem e a mulher. E eu fui metralhado. Tá? E era gozado, porque parecia aquelas coisas dos tempos do Partido Comunista. Quer dizer, ninguém falava mais comigo. Ficaram de mal, porque no Brasil, diferença de opinião é ofensa, assim, é crime hediondo. As pessoas não sabem trabalhar com divergência. Né? E é muito engraçado, porque isso não tem cabimento. Né? Mas sim, algumas senhoras, algumas já faleceram, eu posso falar, Herede Cardoso, por exemplo, também escrevia na Folha, era uma vereadora na época, ficou de mal comigo. Anos depois, um dia nós estivemos juntos em algum evento, ela falou, nossa, você melhorou muito depois disso. Eu falei, você também. Já falou comigo. Né? A Rose Muraro, era minha amiga, ficou de mal. E assim, umas coisas que você tem dificuldade de entender. Porque eu só falava que era diferente, e mais, que uma diferença que favorecia a mulher. Né? Mas não podia, nem favorecendo a mulher, não podia falar em diferença. Tinha que ser igual. Né? Essas coisas que são impressionantes, como na cultura as pessoas se apegam tão veementemente a ideias e pulam os fatos. Quer dizer, é sempre a mesma coisa. Se as ideias não combinarem com os fatos, as pessoas jogam fora os fatos. Né? E ficam com as ideias, principalmente com as suas crenças. Né? Então, na época, a crença virou igualitária, porque havia a crença anterior da inferioridade da mulher. Agora não tem mais inferioridade, é igual. E nem superior não podia ser, tinha que ser igual. A verdade é que, de lá para cá, as mulheres foram assumindo o espaço público, que era reservado até então aos homens. Esse crescimento do espaço público tem uma manifestação claríssima hoje, se vocês quiserem, se expressa de uma maneira muito clara e veemente nas universidades. Né? Nas universidades do mundo inteiro, hoje, são 60% de mulheres e 40% de homens. Né? Esse número, para vocês terem uma ideia de comparação, no tempo que eu estudei na Faculdade de Medicina, eram 90% de homens e 10% de mulheres. Naquele mesmo ano, na Escola Politécnica, entraram 600 pessoas, 6 mulheres, 1% de mulheres. Né? Isso no ano de 1961. Outro dia, não tem nem o quê? 50 anos atrás. Né? Para vocês verem a velocidade da mudança, que é outra coisa que complica a cabeça de todo mundo também. Né? Nesse tempo, e essas mulheres que entravam, por exemplo, na Faculdade de Medicina ou na Poli, estavam longe de ser as mais bonitas. Né?
eram, em geral, moças que assim, já tinham quase que desistido da possibilidade, de qualquer outra possibilidade, né? As moças faziam pedagogia no máximo, quando estudavam. As moças nem psicologia não faziam, porque, na verdade, o primeiro curso de psicologia na USP nasceu no ano de 1960. É gozado pensar assim, né? Ficar velho é engraçado, porque a gente começa a ter uma perspectiva das coisas. Até então só existia um curso de psicologia em São Paulo, só para mulheres. Era no Sede Sapienza, na Madre Cristina, e ela é um curso feminino. Psicologia era para mulheres. Até hoje, quando a gente fala em qualquer plateia, não só aqui, porque é o Dia das Mulheres, mas em qualquer lugar tem sempre para psicologia mais mulheres do que homens, né? Porque isso começou como vamos dizer, uma especialidade masculina. Os homens só começaram a se interessar por psicologia a partir de um livro que se chama Inteligência Emocional, que todo mundo diz que leu, mas é mentira, porque aquilo é chato para danar, é grosso, mas folhearam pelo menos, e era sobre... tem gente que diz que adora, eu não consegui ler, mas é um livro sobre habilidade no trato social, principalmente voltado para o ambiente de trabalho. Então, como era relacionado com o ambiente de trabalho, os homens começaram a se interessar, né? E foi o momento que a psicologia começou a se tornar minimamente relevante para os homens também. Coisa que não tem pé nem cabeça, porque, evidentemente, que é assunto de interesse mais que universal. Mas, enfim, o fato é que esse número nas universidades se inverteu rapidamente, né? Então, se eram, na Faculdade de Medicina, 10% de mulheres e 90% de homens, hoje são 60% de mulheres e 40% de homens na Faculdade de Medicina. Ano passado eu fui falar para os estudantes da Escola Politécnica em São Paulo, são 33% de mulheres, 1/3. Não vou nem falar em direito, porque vocês sabem perfeitamente que nas escolas de direito tem muito mais mulher do que homem, muito mais. E tem muito pouco homem ainda, e menos ainda do que devia, em psicologia. Nos Estados Unidos tem problema para arrumar terapeuta psicólogo homem. Só 12% dos terapeutas em atividade nos Estados Unidos são homens. E às vezes precisa que seja homem. Está faltando. Aliás, esse negócio de faltar homem é um problema muito mais amplo, todo mundo sabe. Se você levar a sério essa característica de que hoje, somando todas as universidades, né, em todos os cursos e no mundo inteiro, existem 60% de mulheres e 40% de homens. Esse número não é só na Faculdade de Medicina, é na média, porque em direito é muito mais do que isso, acho que é 80% ou mais. Nos concursos públicos a gente vê isso claramente, né? Juiz é tudo juíza, né? Delegado já é um montão de delegada também. Promotor é promotora, quer dizer, não tem, e está escasseando cada vez mais o número de homens na atividade de vocês, né? Então, evidentemente, vai acabar se transformando numa profissão igual era a pedagogia antigamente, né? Uma atividade feminina. O que é fato é que se imaginar um mundo só das pessoas com terceiro grau, quer dizer, todo mundo com terceiro grau, no mundo das pessoas no terceiro grau são 6 mulheres para cada 4 homens. E, portanto, uma situação francamente desequilibrada do ponto de vista demográfico. Não na população geral, mas no topo da pirâmide de instrução, certamente existe um problema de escassez de homens mesmo, né? Que eu também não sei como é que vai se resolver. Porque todo mundo continua, e principalmente as mulheres continuam querendo casar. Não sei como é que isso vai funcionar, e é um problema para o futuro. Isso aqui é uma criação recente, ainda ninguém sabe exatamente como é que vai se resolver, se é que vai ter solução. Tem várias hipóteses, né? Uma delas é as mulheres começarem a casar com mulheres. O número está aumentando, sem brincadeira, né? Era 4% o número de mulheres com vida regular de homoafetiva, hoje são 8%. Então, dobrou em 10 anos.
não tem muita outra saída, né? Ou então vamos ter que aceitar algum tipo de bigamia. Bigamia, mas só dos homens, né? Porque está sobrando mulher. Sabe que esse desequilíbrio é complexo e eu vou voltar a ele já, porque ele é uma fotografia do momento. Então, às vezes, eu vou falar em alguns lugares e as moças perguntam para mim, onde é que estão os rapazes? Eu, né, não sei. Os moços ficaram muito preguiçosos, esse aqui é o fato. Né? Porque não tinha nenhuma razão para que esse desequilíbrio invertesse. Isso aqui tinha que ter parado no 50-50. Não tem cabimento se falar na inferioridade intelectual da mulher, mas também não tem cabimento se falar na superioridade intelectual da mulher. Né? Então, o que acabou acontecendo é o seguinte, de um jeito ou de outro, as mulheres estão cada vez com mais garra e os homens cada vez mais folgados. Né? Isso todos os diretores e professores de segundo grau são unânimes em afirmar isso. Eu, às vezes, falo para eles e eles me dizem isso. As meninas estudiosas, trabalhadoras, sérias, e os meninos folgados. Então, eu pergunto quando estão os homens, eu falo, estão todos no computador. Ou jogando, ou vendo filme erótico, que é um esporte muito praticado pelos homens. Né? E tem farta distribuição disso aí. Né? E aí parece que quanto mais essa fartura sexual erótica existe, mais preguiçosos os homens vão ficando, o que dá a impressão de que tudo que eles fizeram até hoje foi só para impressionar as mulheres. Né? Como eles não precisam mais impressionar as mulheres, então eles não querem mais nada com nada. As mulheres que também já perceberam que não vai ter ninguém para sustentá-los, porque esses caras não servem para nada, então elas foram trabalhar e se tornam cada vez mais independentes e autossuficientes. Onde é que termina isso? Vocês vão ter que esperar um pouquinho para saber que ninguém pode ainda afirmar. Mas, de todo modo, é um contexto original, inesperado, difícil de fazer previsão e muito mais sério. Estou falando de brincadeira, mas isso tudo muito sério, porque realmente fica um universo bastante prejudicado em termos de equilíbrio, vamos dizer assim, intelectual, demográfico, etc. Não sei dizer, mesmo. Voltando um pouquinho atrás, vamos falar um pouco da questão do sexo e do gênero, agora do ângulo do sexo. Evidentemente, o gênero, essa estereotipia do masculino e do feminino, esses que são crenças culturais milenares, elas estão em xeque, todo mundo sabe disso, não existe mais nenhuma razão para se imaginar a mulher tão delicada e nem o homem tão grosseiro. Né? Apesar que a maior parte dos homens continua grosseiro. E a maior parte das mulheres não continua delicada, não. Quer dizer, então, nós temos um mundo em que as mulheres vêm se modificando mais, fugindo mais do estereótipo do que os homens. Em boa parte por própria responsabilidade das mulheres, que, sendo mães, nem sempre estimulam a delicadeza dos seus filhos. Né? Porque a cultura ainda tem outros problemas, tem um pavor da homossexualidade masculina. Então, por medo da homossexualidade masculina, se estimula a grosseria deles, dos meninos. Né? Porque o menino... veja que coisa curiosa, vocês que são do ramo do direito, ou pelo menos muitos de vocês, essa questão do bullying, por exemplo. O bullying é uma conversa recentíssima, não tem... o quê? 10, 15 anos? Nem isso. E é um primeiro movimento no qual existe, vamos dizer assim, uma tentativa de responsabilizar o agressor. Porque até recentemente, e antes dessa mentalidade do bullying, o menino que apanhava e vinha para casa chorando, o pai falava assim, vai lá e bate de volta nele. Ou seja, o que apanhava ainda era visto como o bananão, o covarde, o fraco, e que ainda levava apito porque apanhava. Né? Até hoje também não é que isso mudou demais. Né? Então, essa ideia de que quem parece que estava errado era o que apanhou. O bullying é o primeiro movimento em que se pensa que quem sabe o que bateu é que não está tão certo. E é curioso, porque até hoje é muito grande o número de escolas e de ambientes onde ninguém leva a sério isso. Né? A questão da violência
dos meninos contra outros meninos e, eventualmente, contra meninas, ou das meninas contra outras meninas. Levar a sério significa, de alguma maneira, vamos dizer, criminalizar o agressor e não o agredido, né? Mas isso tudo é recente, para ver a intensidade do paradigma de que macho que é macho tem que ser bom de briga, tem que ser guerreiro, tem que ser grosso. E depois os caras crescem grossos e as mães responsáveis, corresponsáveis por isso, se queixam que os seus maridos são portadoras dessas propriedades. Então, só para deixar claro que realmente nós vivemos um mundo ainda muito complexo do ponto de vista dessas identidades de gênero, né? Agora, do ponto de vista sexual, há algumas coisas bem importantes que têm que ser colocadas. E a mais importante delas são as diferenças. Agora vou voltar àquele assunto que me rendeu o rótulo de machista por umas 2 décadas, mais ou menos, que foi falar das diferenças acerca da natureza sexual entre homem e mulher, né? As diferenças na natureza da sexualidade, porque tem 2 ou 3 diferenças que ninguém questiona. Por exemplo, as diferenças hormonais, né, e que são, essas não dá para questionar, né? Os homens não menstruam, as mulheres não fazem a barba, não tem jeito, né? Então, há diferenças hormonais óbvias. Há diferenças também no vigor físico. Quer dizer, numa disputa entre um homem e uma mulher, igualmente preparados fisicamente, o homem é discretamente superior. Não tão superior quanto pensavam, mas é discretamente superior. Quer dizer, o homem ganha a corrida de 100 metros da mulher, né? Mas não ganha com aquela folga que falavam antigamente, mas ganha. Então, evidentemente, essas diferenças são inquestionáveis, ninguém discute. Mas existem 2 diferenças na natureza do desejo sexual, que foi justamente a fonte da grande polêmica e que eu acho importante registrar, porque elas definem algumas características que não vão deixar, talvez, a questão do gênero tão livre quanto a gente talvez gostasse. A primeira diferença tem a ver com a natureza visual do desejo masculino, né? Os homens são essencialmente visuais no desejo. Isso não é verdade para as mulheres. Aliás, quando eu falei isso, foi um crime. Esse foi o mais criminoso de todos os meus pecados. Porque as mulheres, eles diziam que as mulheres não tinham desejo visual, porque elas foram proibidas culturalmente de ter desejo visual. Coisa que jamais aconteceria, porque nenhum homem é estúpido. Os homens têm uma frustração danada de não serem desejados do mesmo jeito que desejam. Eles não iam proibir as mulheres de fazer justamente o seu gosto, aquilo que elas mais queriam, que é ser desejados. Os homens se frustram e têm um enorme desgosto de não ser desejado. Hoje, tudo isso melhorado, graças a um evento recente, que também não existia em 1980, que é o do ficar. Se der tempo depois, eu falo nisso, porque também é outra variável que mudou completamente, porque o desejo visual perdeu um pouco do impacto e da importância, posto que os meninos e meninas de 12, 13, 14 anos começaram a se beijar e trocar carícias, vamos dizer assim, do umbigo para cima, em lugar público, entre gente que mal se conhecia, mas da mesma classe social e da mesma faixa etária. Novidade absoluta. Também, meninos trocavam carícias com moças de outra classe social, né, quando não com prostitutas, e as meninas não trocavam carícia nenhuma, né? Então, o ficar é uma revolução, na qual eu fui sempre a favor e também fui bem massacrado, mas não fez diferença, porque não fui eu que inventei, quem inventou foram os meninos. Eu aprendi com eles que o ficar existia, né? Tinha um cliente, eu sempre atendo uns adolescentes, pouco, porque eu não tenho muita paciência. Mas eles são muito chatos às vezes. Mas eles sempre têm algumas coisas que a gente tem que atender um pouco, porque eles têm vocabulário novo. Então chegam palavras novas que a gente não sabia nem que existia. E porque eles, de vez em quando, sacam uma dessas coisas, né? O Winnicott, que é um psicanalista importantíssimo e que trabalhava com
crianças, era um pediatra na origem, que virou psicanalista. Ele fala que o adolescente, por causa da liberdade, por causa da originalidade, por causa da falta de responsabilidade, ele pode dar uns chutes muito furados, mas de repente acerta uns gols também extraordinários. Então, o Ficar foi um desses, né? Mudou completamente a história por causa justamente dessa capacidade, dessa liberdade erótica entre meninos e meninas da mesma faixa etária, da mesma classe social. Hoje existem moças de 18 anos namorando um rapaz de 17. Isso não existia. Né? As moças todas elas estavam de olho, né, em rapazes mais velhos. Até hoje a cultura ainda privilegia esta ideia de que o homem tem que ser mais velho. Né? É impressionante a força das crenças. Né? E aí se dizia que o homem tinha que ser mais velho, porque as mulheres envelhecem mais cedo. Né? Tudo mentira. Na verdade, as mulheres não envelhecem mais cedo, os homens é que morrem mais cedo. Então, os homens morrem, em geral, em média, 7 anos antes das mulheres. Então, se quisessem morrer mais ou menos na mesma época, as mulheres deviam casar com homens 7 anos mais moços. A verdade é que elas queriam casar com moços mais velhos para casar logo. Porque antes da pílula, enquanto não casasse, também não podia fazer nada. Então, para passar o fim de semana com um homem, precisava casar. Né? Então, elas tinham pressa em casar. Agora não tem mais pressa nenhuma em casar, todo mundo sabe que não precisa casar para nada. Né? Mas sim, as moças continuam com pressa de casar, esse é outro problema também. Mas, de todo modo, o que é relevante aí é o seguinte, que o desejo visual masculino é muito forte, muito intenso, ele surge na puberdade, então os homens ficavam, que com o ficar modificou isso um pouco, mas no fundo da alma, ainda é um pouco assim, os homens ficavam babando as meninas, e as meninas não davam muita bola para os meninos. Então havia essa diferença grave, dramática, né, em que os meninos se sentiam frustrados por não ser desejados. E, portanto, ser objeto do desejo era uma condição privilegiada, era uma condição de superioridade. Foi aí que eu, mesmo defendendo a ideia da superioridade, me estrepei todo, porque a palavra objeto, mulher objeto do desejo, na época era pior que xingar a mãe. Né? E os homens sempre sonharam em ser objeto do desejo. E eu mesmo cometi esse engano de imaginar que as mulheres gostavam de ser objeto do desejo. E elas, aliás, elas gostam, né? Mas tinha que falar que não gostam. Né? Gostam tanto assim que mesmo em toda esta mudança emancipatória, igualitária, etc., todo mundo sabe que as mulheres não renunciaram a esse papel também de ser objeto do desejo, porque elas estudam, elas trabalham, elas são independentes, mas elas se cuidam, se embelezam, se maquiam, elas usam fio dental, enfim, tudo que elas sabem que provoca, muito bem provocado, o desejo masculino. Então, não recusaram não abriram mão das suas prerrogativas para equalizar de verdade a coisa. Né? Abriram mão de algumas, mas de outras não. Então, elas continuam bastante poderosas nesse aspecto. Evidentemente, é uma desigualdade que, eu volto a dizer, favorece a mulher. Né? A mulher, não tendo o mesmo desejo, ela tem... Aliás, a palavra desejo provavelmente é uma palavra masculina. Também é difícil falar isso porque é uma palavra tão consagrada como um indício de vontade sexual que parece que é crime falar que mulher não tem desejo, mas não tem. Desejo é um negócio assim meio de querer atacar. Né? E mulher não quer atacar, a mulher quer ser atacada. Do ponto de vista da sexualidade. Quer dizer, a mulher se excita ao se excita. A excitação é diferente de desejo. Ela se excita ao se perceber desejada. É muito diferente o mecanismo, e essa é a verdade. Essa é a verdade para quase todas, porque em biologia também nunca nada é absoluto. Né? Parece que tem uns estudos que mostram que pelo menos 4% das mulheres têm, quando veem uma foto, por exemplo, de um homem nu, numa posição provocante, ativa um centro cerebral parecido com aquele que o homem que se ativa no homem quando ele vê uma foto de mulher nua. Mas são 4%. 96% não ativa nada.
quer dizer, revistas tipo Playboy para mulheres nunca deram certo. E sempre foram de uso de homossexuais masculinos. Porque a mulher não é fascinada pela aparência física só do homem. Beleza é uma coisa, é um valor. Valor é uma coisa diferente de desejo. Desejo é um negócio grosseiro, mamífero. Não sei por que as mulheres querem ter desejo, se é tão micho o desejo, entendeu? A coisa, assim, quase atacar. Sabe, cadela no cio, tem que, na biologia, tem que voltar um pouquinho para trás, porque a parte biológica do homem não é tão discrepante, tão separada das coisas dos outros animais, né? A cadela no cio, e é só no cio, ela elimina, através da urina, certos cheiros de hormônios. Os machos, sentindo aquele cheiro, ficam extremamente oriçados e atacam ela. Então, a fêmea solta cheiro, macho corre atrás. Essa é a história biológica e que não pode ser desprezada, né? Na nossa espécie, o Freud era um grande gênio e um grande chutador também. Ele diz que na passagem, isso fala numa nota em rodapé no mal-estar da civilização, que na passagem do quadrúpede para o bípede, então os órgãos se tornaram visíveis. Então, uma hipótese que ele levanta é que aquilo que era olfativo nos outros animais virou visual na nossa espécie. Entendeu? Então, na verdade, a única coisa que aconteceu foi que o olfativo do cachorro ou do macaco virou visual na nossa espécie, porque ficou todo mundo de pé e viu os órgãos sexuais. Eu acho que não é bem assim, mas é uma boa metáfora, né, para explicar a importância do desejo visual masculino e a ausência desse desejo na mulher, porque a mulher se excita e não tem o desejo de atacar. As mulheres... algumas falam, né, em certas partes do corpo do homem, assim, mas é muito raro um homem que alguma mulher chegou e fez assim para ele. E quase todas as mulheres já ouviram alguma coisa desse tipo, né? Então, e é uma coisa grosseira, não é nenhuma coisa a ser imitada, né? Mas não é para ser imitada, mas ultimamente, de vez em quando, existem algumas coisas, não desse tipo, mas com tendência à imitação e fugir desse paradigma que é da biologia e que provavelmente, sempre que a gente se afasta muito do biológico, a gente está com um processo cultural de prazo de validade limitado. Quer dizer, não vai andar muito, muito longe, porque também tudo que se afasta demais da biologia acaba travando, né? A outra diferença, que também é relevante, foi descoberta pelo Master e Johnson, um casal de pesquisadores da sexualidade, que eram ginecologistas, ainda no fim dos anos 60 também, fala da ausência de período refratário na fisiologia sexual feminina. O que é o período refratário? Um período de desinteresse sexual depois vamos dizer assim, da ejaculação do homem, que não existe depois do orgasmo feminino. Ou seja, o homem, depois que ejacula, ele fica refratário à estimulação erótica por X tempo. Não existe essa refratariedade na mulher, né? Então, a ausência dessa refratariedade é relevante, porque, para o homem, de alguma maneira, o sexo pelo sexo, ele tem uma representação mais razoável do que para a mulher, não é? Depois que o homem ejacula, ele fica completamente fora de combate, inclusive sonolento, não é? E às vezes adormece, e as mulheres ficam revoltadas com o adormecimento dos homens nessa hora, injustamente. Porque se o contexto não fosse agradável, provavelmente o que eles fariam era sair correndo, se mandar. Então, quando eles relaxam e adormecem, é bom sinal. Nas mulheres não existe o período refratário. Então, a orgasmo, mesmo que possa ser múltiplo, ele pode ser múltiplo justamente porque não existe período refratário, quer dizer, não, o período refratário é assim, fica abaixo de zero a excitabilidade por um certo tempo, né? Se você imaginar uma curva onde tem aqui
excitação. E aqui o tempo e aqui o nível de excitação. A excitação no homem ela sobe, depois a resolução através da ejaculação, aí tem um período, uma bolinha assim, que fica embaixo do zero. Né? Nesse período nada acontece do ponto de vista do homem. Pode ser 2 minutos, pode ser 24 horas, pode ser uma semana também. Depende do contexto, depende do estado civil, depende de muitas variáveis. Né? Mas, de todo modo, é um período, e inclusive os próprios, a indústria pornográfica respeita isso. Quer dizer, o homem ejacula, acabou o filme, sempre. Né? Porque não tem filme depois da ejaculação do homem. As mulheres têm uma disponibilidade, porque elas têm a excitação também, elas têm a descarga orgástica, mas não chega ao zero, deixa um resíduo. Então tem uma excitação residual. Pode se excitar de novo em seguida, e pode ter um segundo orgasmo. Aí deixa uma excitação residual maior ainda. E se for multiorgástica, chega uma hora que ela tem uma excitação residual quase do tamanho da plena excitação, o que é quase também irritante, tanto que a maior parte das mulheres trava esse processo antes de chegar nesse ponto. Tá? Então, não existe saciedade na fisiologia sexual feminina. Algumas mulheres dizem que tem, mas é porque no fim da primeira resposta ejaculatória falam a resposta orgástica fazem já gozei e param por ali. Então elas copiam aí o modelo masculino, que se já gozei é coisa de homem. Né? Não tem contrapartida na fisiologia feminina. Né? Então, evidentemente, isso aqui cria vários problemas. Por exemplo, a masturbação para o homem é muito mais satisfatória porque deixa essa saciedade sonolenta. Muitos homens se masturbam antes de dormir justamente porque aí eles dormem mais fácil. Deixam o sexo casual tem algum sentido para o homem, porque pelo menos satisfeito sexualmente ele fica. Né? Apesar de que o sexo casual tem esse problema, que o indivíduo precisa querer se livrar depois daquela situação, e, portanto, não é tão gratificante e satisfatório quanto os próprios homens propagam, e as mulheres agora resolveram copiar. O sexo casual para as mulheres não tem fundamento fisiológico, porque elas vão sair da brincadeira mais excitadas do que entrar. Né? E a masturbação, idem. Tanto assim que uma boa metade das mulheres até hoje não se masturba regularmente, porque não provoca a saciedade que provoca nos homens. Então, há diferenças na fisiologia, não tem nada de grave nisso, não é sinal de inferioridade nenhuma. Na realidade, se quiser falar em quantidade, há superioridade feminina. As mulheres podem ter 20 relações sexuais numa noite. Né? E algumas prostitutas, não sei se 20, mas podem ter inúmeros. Um homem, mesmo se for prostituto, ele tem que tomar cuidado para não ejacular, porque ejaculou ele tem que ir para casa. Né? Então, acaba a festa. Então, nesse sentido, é melhor a condição feminina. O visual favorece a mulher. A ausência de saciedade é uma faca de 2 gumes. Na verdade, não tem que se preocupar o que favorece ou não. Essas diferenças existem e elas têm que ser respeitadas. Né? E elas não definem gênero, né? Porque elas apenas definem certas atitudes a serem melhor pensadas, como, por exemplo, a questão do sexo casual, que as mulheres hoje consideram como uma aquisição ou conquista, elas imitarem o padrão masculino. Não vejo por que imitar padrão masculino. Quer dizer, é falta demais de criatividade imitar padrão masculino em qualquer movimento ou revolução ou vontade de mudança nas coisas das mulheres. Eu acho que o feminino tem que buscar uma identidade própria e não simplesmente perseguir qualquer coisa que seja cópia do masculino. Até porque o masculino não é tudo isso. Né? O sexo casual, mesmo nos homens, está em baixa. Os homens cada vez mais preferem a masturbação ao sexo casual. Eles às vezes não falam isso oficialmente, mas eles falam que dá uma preguiça danada ficar saindo por aí, né? Beber, porque para praticar sexo casual só enchendo a cara. Muito pouca gente
gosta do sexo pelo sexo, sem envolvimento sentimental nenhum. Sentimental não precisa ser grande paixão, mas pelo menos algum tipo de intimidade, conhecimento, quer dizer, pessoa com a qual, depois da relação, se tenha gosto em conversar também. Porque senão é muito, muito pouco rico, muito pouco estimulante e, francamente, a masturbação resolve todos essa descarga em poucos minutos, sem gastar dinheiro, sem ter que ficar bêbado, sem ter que ficar dormindo às 4 horas da manhã e sem ter que levar ninguém para casa depois. Né? E sendo uma coisa tão tola para o homem, eu não entendo como é que de repente as mulheres começam a achar bacana copiar esse modelo. Né? Esse modelo, essas coisas a gente não precisa se preocupar, elas vão desaparecendo naturalmente. Né? O número de mulheres que acham engraçado o sexo casual decresce, porque nunca acharam, de fato, muito engraçado. Tem um pequeno grupo que vai sempre se divertir, muito mais com a coisa da conquista, da sedução, de um jogo erótico, muito mais do que a prática do sexo propriamente dito. Isso existe nos homens e nas mulheres. Esse gosto pela conquista, pela sedução, isso aqui é mais do que tudo um jogo de vaidade e um jogo de poder do que qualquer coisa diretamente ligado à excitação sexual. Apesar de que a vaidade é uma manifestação autoerótica muito importante, um prazer de se sentir bacana, gostosão, etc. Né? O que eu queria, na verdade, juntando todas essas coisas, é o seguinte: as diferenças na biologia vão continuar existindo, elas definem algumas características que, como vocês veem, não tem nada a ver com a agressividade do homem, não tem nada. A única agressividade do homem que teria algum sentido seria para atacar a fêmea. Não precisa mais. As fêmeas, se não tomar cuidado, elas é que estão atacando os homens. Erradamente, porque nunca, eu digo sempre para as moças, não ataca demais os rapazes, porque eles fogem. Não é? Uma cadela correr atrás do cachorro, o cachorro vai ficar muito atrapalhado, porque isso aqui não tem registro no sistema dele. Então, os homens também, se as moças atacarem muito, eles fogem. Pode ter certeza que eles fogem. Né? Então, é preciso um pouco mais de cautela com a biologia. Né? Ela tem que ser respeitada um pouquinho. Então, as moças acham que podem tomar todas as iniciativas. Eu não acho legal, porque isso no que a gente ouve, porque eu ouço histórias o dia inteiro, há 47 anos. História de homens e história de mulheres. Né? E os homens não gostam de serem atacados. Né? Eles gostam de perceber que uma mulher está interessada nele, mas que aí cria-se um contexto em que eles tomam a iniciativa de chegar. Tão bonitinho isso, funciona tão bem, não sei para que tem que mudar coisas que dão certo. Né? Então, no fundo, quem faz o todo é a mulher, porque ela é que dá o sinal de que o homem pode chegar. Né? Agora, chegar assim, muito afirmativamente é complicado, porque isso mexe um pouquinho com a psicologia masculina. Né? Nessas características da sexualidade masculina e feminina não está embutido nenhuma delicadeza feminina, não está embutido sequer a maternidade. Né? Essa coisa de instinto materno, que as mulheres têm instinto materno, não tem. Quer dizer, não é que não tem instinto materno, tem, mas as crianças não são fruto do instinto materno. As crianças são fruto do instinto sexual. Né? Ou seja, é quando transa que fabrica a criança. O instinto materno aparece junto com o surgimento de certos hormônios femininos que têm relação com a lactação, ou seja, no momento que a criança nasce. Não é? E enquanto não aparecem esses sinais, vamos dizer assim, não existe o instinto materno. O instinto materno é um instinto de proteção e cuidado do feto. Não é uma coisa assim que eu preciso ter uma criança porque o meu instinto fala. Não tem isso aí. O número de mulheres que têm filho decresce, o número de filhos por mulher decresce e o número de mulheres que têm filho no mundo inteiro decresce. Né? Hoje, na Alemanha, 1/3 das mulheres não tem filho. O número de filhos por mulher no país é 1,3. Vocês sabem que 2 é o número que equilibra o crescimento demográfico. Né? Então, 1,3 significa que 1/3 das mulheres não tem filho, 1/3 das mulheres tem um filho, e 1/3 das mulheres tem 2 ou 3 filhos. Isso aí dá 1,3. Quer dizer,
muito pouco, né? Tanto que eles estão imaginando que daqui a uns 30 anos não vai ter mais quase alemão na Alemanha, né? Que vai ter que... E aí, isso aqui vai acabar... Aqui no Brasil mesmo, todo mundo fala, precisamos estudar o controle da natalidade, ninguém mais fala em controle da natalidade, porque isso aconteceu espontaneamente. No Brasil, esse número é 1,8, não é mais nem 2, quer dizer, a população ainda cresce porque aumenta a longevidade, vai já começar a decrescer também, né? E, portanto, é um problema resolvido esse do excesso de população no mundo, né? Ele está em decréscimo e tenderá a isso, talvez não tão rapidamente, porque existem alguns países tipo África, na África e talvez na Índia ou algumas regiões da China, onde isso ainda não seja verdade. Mas na China mesmo, eles, aquela coisa de ter que controlar rigidamente um filho por família, também já estão afrouxando, já pode ter 2, conforme a condição, e daqui a pouquinho vão liberar porque ninguém vai querer. Então, liberar porque ninguém quer é uma coisa que não precisa mais proibir. A maternidade não é parte também da natureza, vamos dizer assim, do gênero feminino. E não é nem mesmo obrigatório para fins... É mais uma parte dessas crenças, que a mulher tem que ser meiga, doce, prestativa, toda dedicada aos filhos, à família, ao lar, ao marido, a cuidar da mãe na velhice. Tudo mentira isso aí. Quer dizer, não é proibido fazer nada disso, mas... isso não é vamos dizer assim, um subproduto da biologia. Isso aqui é um padrão cultural que foi construído em cima de diferenças biológicas que existem, mas que não definem de forma nenhuma o gênero. Quer dizer, o gênero feminino ele tem uma liberdade que se a gente consegue avançar e tirar fora essas crenças e esses pré-moldados que são difíceis de sair da cabeça, não é? Até hoje, muitas vezes, quando uma moça decide não ter filho, todo mundo olha torto para ela, né? Aqui, porque na Alemanha, certamente não, né? Mas aqui também o número de moças que não querem ter filho cresce, né? E não tem por que não. Quer dizer, é uma opção, é uma liberdade, não é? Essa liberdade é que é importante. Também não é proibido ter filho, não é proibido ter 5 filhos também. Apesar de que eu, nesses últimos 30 anos, não conheci nenhuma mulher com 5 filhos, né? Não sei se vocês conhecem alguém. Talvez eu tenha assim, sou filho de uma família, mas não é recente, é coisa de gente de 30 e poucos anos. Tenho 9 irmãos, mas eu nunca vi mais ninguém ter 9 irmãos, né? Assim, fabricar 9 irmãozinhos, né? O máximo que eu vi foi 3. Talvez 4, um ou outro, mas é raridade, né? A maior parte das famílias tem 1 ou 2 filhos, isso dando uma média. Agora, não só aqui, porque em área rural, etc., também. De todo modo, a masculinidade não se define por agressividade, é perfeitamente possível imaginar um homem totalmente viril e delicado, né? O dia que a cultura, inclusive, absorver isto, poderá haver algumas mudanças, inclusive no perfil das definições de gênero, ligadas até mesmo à sexualidade homoafetiva ou não. Os homens vão poder ser heterossexuais sendo delicados, porque isso é quase um imperativo proibido na cultura, né? Então, muitos dos mais delicados acabam encaminhados culturalmente na direção homossexual, que não é, na minha opinião, um requisito biológico também, é um fato que deriva desses estereótipos que a cultura constrói. E que o menino que não consegue se adequar a esse estereótipo tem um aumento enorme de possibilidade de vir a se tornar homossexual depois, né? É o que os americanos chamam de síndrome do sissy boy, quer dizer, do menino que não é machão, né? Então, ele é estigmatizado desde pequenininho pelos outros meninos, pelas famílias, por todo mundo, né? É uma coisa horrorosa, porque isso não é obrigatório. Aqui, por exemplo, na nossa cultura, um homem que queira ser bailarino, ele primeiro tem que se tornar gay, né? Mas isso não é verdade na Rússia, né, onde muitos dos maiores bailarinos eram heterossexuais. Então, é preciso que a gente entenda que existem muitas variações culturais relevantes e que isso tem que ser colocado dentro de uma visão seguinte. Existe o masculino, existe o feminino,
e existe uma plasticidade que permite que o feminino se manifeste de todos os modos. Né? E não é chamado de masculino o modo quando ele não é tradicional feminino. Quer dizer, uma mulher que queira fazer carreira, vamos dizer, competitiva, que goste do trabalho para valer, etc., ela não é obrigatoriamente uma mulher masculinizada. É uma mulher que goste de ser esposa, mãe, não é? Que goste de cuidar da infraestrutura da família, dentro da tradicional divisão de trabalho, em que o homem vai buscar o pão e a mulher cuida da infraestrutura, também não pode continuar sendo, como é hoje, estigmatizada como uma mulher medíocre, idiota, porque isso também não é verdade. Porque muitas dessas mulheres são estudadas, são preparadas, são ótimas conselheiras e copilotos dos seus maridos, e não tem nenhuma razão para a gente agora fazer um outro estereótipo, quer dizer, sair de um para fabricar outro. Que isto é um crime contra a feminilidade. Feminilidade, juntando com felicidade, seria qualquer coisa assim. A mulher olhando para dentro de si mesma e conhecendo e harmonizando a sua natureza e os seus gostos e interesses, ela encontrar uma forma na qual ela é portadora da menor quantidade de aborrecimentos ou tristezas e a maior quantidade de prazeres positivos possíveis. Essa é a fórmula da felicidade, o mínimo de desconforto, o máximo de prazer. Cada um tem um formato para isso. E esta plasticidade, ela foi introduzida na teoria dos gêneros por vamos dizer, por uma filósofa americana, que era muito radical no começo, hoje muito menos radical, que chama-se Judith Butler, né? E que e que teve algumas seguidoras mais radicais e muito que acho que não entenderam direito o trabalho dela, porque no fundo o que ela diz é isso: não existe modelo pré-moldado, não existe modelo pré-formado. O que existe é uma natureza biológica feminina e a vontade, segundo ela e segundo eu também, de jogar fora qualquer estereótipo de gênero que tenha a ver com formatação de seres humanos, como foi feito ao longo de milênios. Então, a gente acaba com a formatação, homens podem ser do jeito que eles quiserem, as mulheres podem ser do jeito que elas quiserem, dentro desta ideia de que elas encontrem harmonia naquele modo de ser, que pode ser o mais radical profissional, pode ser o mais tradicional feminino, pode ser intermediários de todos os tipos, pode ser com filho, pode ser sem filho, pode ser homo, pode ser hétero, pode ser do jeito que quiser. Tem que encontrar harmonia interior. Né? E essa harmonia interior é que é uma coisa relevante. Essa é uma ideia de plasticidade do feminino que eu acho que é absolutamente fundamental. Muitas das contradições acerca da questão sexual, sexo casual, etc., provavelmente vai se resolver no médio e longo prazo através de uma diminuição da importância da sexualidade e um aumento da importância do fenômeno amoroso. Isso aqui é uma das minhas apostas para equilibrar e, de alguma maneira, equacionar alguns outros, porque existem outros paradigmas dentro do feminino também, que a mulher, por exemplo, tem que ter um homem mais forte do que ela, ou superior a ela. Isso aqui tem que acabar. Se tem 6 mulheres para cada 4 homens no terceiro grau, ou as mulheres vão ter que casar com mulheres, ou elas vão ter que aceitar, muitas vezes, de casar com homens que têm uma condição, vamos dizer, financeira ou profissional menor que a delas. Né? O que não vejo problema nenhum, porque não é só por esse item que se definem as pessoas. Né? Então, pode muito bem ser que existam pessoas encantadoras, adoráveis, que não tenham a mesma competência profissional que uma mulher e que essa pessoa seja um homem. Não vejo por que não se pode inverter isso. Dentro da minha maneira de ver as relações amorosas, isso aqui resolveria o problema demográfico. Né? Em primeiro lugar, resolveria o problema demográfico de 6 para 4. Né? Em segundo lugar, cria uma condição onde o amor prevalece sobre o erotismo e onde as pessoas buscam mais do que tudo um clima de intimidade e cumplicidade, onde o casal, independentemente de quem vai ser o que vai ganhar mais, o que vai ganhar menos, onde o casal define quem vai fazer o quê, que tipo de estrutura interna vai construir. Quer dizer, além da própria pessoa ter a liberdade de se construir como gênero, como sexo, não, mas como gênero, evidentemente, e aliás, terminando essa dificuldade de entendimento entre sexo e gênero, provavelmente muitas dessas coisas, tipo pessoas que
tem um corpo masculino, que acha que tem uma alma feminina, os transgênero de todo tipo, tudo isso vai acabar ficando menos relevante. E eu acho que vai até tender a um certo enfraquecimento desse negócio, porque o indivíduo pode ter corpo masculino e ter uma vida e um comportamento feminino sem precisar fazer cirurgia nenhuma, né? E vice-versa. Então, dentro desse clima romântico, que eu imagino que vai ser o mundo do futuro, e aonde realmente homens e mulheres vão estar emparelhados, né, dentro de uma relação de cumplicidade mais parecida com amizade do que com essas brigas tradicionais dos casais, então aí se vai construir alianças, onde pode ser que predomine o trabalho feminino, outras vezes vai predominar o masculino. Só para vocês terem uma ideia do que eu estou falando. Entre os casais homossexuais americanos que se casam e decidem adotar a criança, existe uma tendência forte para que um deles trabalhe fora e o outro fique em casa cuidando da criança, da casa e da criança. Nada mais antiquado, se quiserem colocar, do que isso. E o mais engraçado, que a grande disputa entre eles é o seguinte: ninguém quer ir trabalhar fora, todo mundo quer ficar em casa. Ou, vamos ser bem claros, essa coisa do trabalho, da competição, do sucesso profissional, é privilégio de uma minoria tão pequenininha, porque a maioria das pessoas tem trabalho tão chato, né? Trabalhos tão burocráticos, tão repetitivos, tão desinteressantes, que se fazem exclusivamente por dinheiro. Então, a gente às vezes fica com a mentalidade meio elitista da nossa vida, da nossa história, parecendo que isso aí é uma coisa muito interessante. Mas a grande maioria das pessoas, sabe, entre ser vendedor de loja e ficar em casa cuidando da criança, 1000 vezes ficar em casa cuidando da criança. E assim são a maior parte das pessoas do mundo, vendedor de loja ou coisa mais chata ainda. Então, essa ideia de que o homem tem que ser o mais forte, o superior, e aquele que ganha mais, e é o protetor, tudo isso foi para o saco. Não tem mais esse homem aí, ou podem até existir alguns, mas não é mais esse protótipo que tem que existir, porque a masculinidade também desaparece na medida em que desaparece. Quer dizer, o protótipo masculino some na medida em que desaparece também o protótipo feminino. Um se define, querendo ou não, em função do outro. Então, avacalhou total e com o reinado do amor. Esse aqui é o meu sonho utópico do futuro. Falei.